Leitura 258, Ezequiel, 37 a 39, Projeto 365, 15 de setembro de 2023. Ezequiel 37. Esta visão ilustra a promessa no capítulo 36, uma nova vida e uma nação restaurada, social e espiritualmente. Os ossos secos representam os judeus no cativeiro, eles estavam dispersos e mortos. Ezequiel sentia que falava com os mortos quando pregava para os exilados, porque eles raramente respondiam à sua mensagem. Mas, na visão, os ossos responderam. E da mesma maneira que Deus trouxe a vida aos ossos mortos, Ele traria a vida novamente para o seu povo, que estava espiritualmente morto. As duas varas representam a reunião de toda a nação de Israel, que havia sido dividida em dois reinos, o do norte e o do sul, após o reinado de Salomão. Os exilados dispersos de Israel e de Judá seriam libertos das sepulturas do cativeiro e reunidos em sua pátria. Um dia, esta visão se cumprirá totalmente quando Israel estiver reunida sob a liderança do Messias. Os ossos secos representavam a condição de morte espiritual do povo. Sua igreja pode parecer uma pilha de ossos secos, espiritualmente morta, sem esperança de vida. Mas da mesma maneira que Deus prometeu restaurar sua nação, Ele pode restaurar qualquer igreja, a despeito de quão seca ou morta possa estar. Em vez de desistir, ore pedindo a renovação, pois Deus pode restaurar a vida. A esperança e a oração de toda igreja deve ser que Deus coloque o seu Espírito em cada cristão. De fato, Deus está trabalhando, chamando o seu povo de volta e levando vida nova às igrejas espiritualmente mortas. O primeiro pedaço de madeira era para Judá, a principal tribo do Reino do Sul. O outro era para José, por ser o pai de Efraim, a principal tribo do Reino do Norte. O Messias era frequentemente chamado de Davi, por ser seu descendente. Davi foi um bom rei, mas o Messias é o rei perfeito. A promessa de Deus aqui vai além da restauração política e geográfica de Israel. Ele prometeu soprar uma nova vida espiritual sobre o seu povo de forma que o coração e as atitudes de cada judeu estariam de acordo com ele. Este mesmo processo aparece em outros textos da Bíblia relacionados à limpeza e à renovação de nosso coração pelo Espírito Santo. Ezequiel 38. Esse capítulo, assim como o capítulo seguinte, está relacionado com Gog e Magog, poderosos inimigos do povo de Israel que deveriam lançar um formidável ataque contra o seu reino e deixá-lo apavorado. No entanto, Israel iria despachar o seu exército e o plano dos inimigos seria frustrado. Provavelmente essa profecia se cumpriu algum tempo depois do retorno do povo de Israel do seu cativeiro, talvez durante as lutas que tiveram contra os reis da Síria, especialmente contra Antíoco Epifânio, ou mesmo de alguma outra forma não registrada, mas que não temos condições de saber. Se a sagrada história do Antigo Testamento tivesse se desenvolvido na mesma sequência dos fatos revelados pela profecia, estaríamos mais capacitados a entender esses capítulos. Mas na falta dessa informação, ficamos impedidos de entender o seu significado. Através do profeta, Deus havia assegurado que o seu povo viveria felizes tempos depois do retorno à sua própria terra. Mas a fim de não interpretarem mal as promessas relacionadas com o reino do Messias, assim como os privilégios espirituais desse reino, em comparação com os privilégios espirituais do reino que possuíam, como se a partir deles pudessem prometer a si mesmos uma prosperidade temporal ininterrupta, aqui o profeta está lhes dizendo, como Cristo disse aos seus discípulos, que deveriam evitar cometer tal erro e que passariam por atribulações no mundo, mas que elas seriam motivo de alegria, pois no final, eles seriam vitoriosos.
Essa profecia sobre Gog e Magog foi, sem dúvida, mencionada naquela profecia que está relacionada com os últimos dias e que ainda não se cumpriu. Ela diz que Gog e Magog se unirão para batalhar contra o campo dos santos, e é igual às profecias mencionadas no Antigo Testamento sobre a destruição da Babilônia, Apocalipse 18. Mas as duas profecias do Antigo Testamento se cumpriram na Igreja Judaica, da mesma maneira como as profecias do Novo Testamento se cumprirão no momento oportuno, na Igreja Cristã. Neste capítulo estão mescladas 1. A tentativa de Gog e Magog de lutar contra a terra de Israel, o vasto exército que iriam colocar em campo, suas grandes preparações, seu projeto e seu esquema e também a mão de Deus em tudo isso. 2. O grande terror que iria atingir a terra de Israel. 3. A divina restrição a que esses inimigos seriam submetidos e a proteção que Deus iria dedicar a Israel. 4. A derrota que esses inimigos sofreriam pela ação imediata da mão de Deus, sobre a qual saberemos mais no próximo capítulo. Ezequiel 39. Este capítulo continua e conclui a profecia contra Gog e Magog, cuja destruição serviu para que Deus coroasse seus favores ao povo de Israel. Essa coroa passou a brilhar muito mais intensamente depois da dispersão daquela nuvem negra no término deste capítulo. Temos aqui 1. Uma expressa previsão da total destruição de Gog e Magog, conforme aquilo que haviam feito. 2. Um exemplo do tamanho dessa destruição e suas três consequências: a queima das suas armas, a queima dos seus mortos e a festa que as aves fizeram com os cadáveres daqueles que ficaram insepultos. 3. Uma declaração dos bondosos propósitos de Deus para com o seu povo, Israel, nessa e em outras providências relativas a eles, e a promessa da futura misericórdia que havia guardado para eles.